Vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 14 a seguir, que tem como título: A fé sem as obras para nada aproveita. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser: Ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade. Amada igreja, nós estamos diante de uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a sua igreja nessa oportunidade. Uma palavra que fala acerca de fé e obras. Uma palavra que diz que a fé sem as obras é morta. E eu quero trazer como título para esta mensagem: Fé e as obras. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a fé e as obras, elas precisam andar juntas. Louvado seja o nome do Senhor. E para dar início a essa mensagem, nós precisamos entender que nós que servimos a Deus, cremos que, pela fé nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Nós cremos que Deus disse: haja luz e houve luz. Nós cremos que Deus disse: haja separação entre as águas e houve separação. E sabemos que Deus criou o mundo por meio da sua palavra. E como eu e você não estávamos lá, mas nós acreditamos fielmente nesta palavra, acreditamos que foi desta maneira que o mundo passou a existir. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia é bem clara ao dizer que é pela fé que somos salvos. A Bíblia é bem clara ao dizer que pela fé nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. A salvação é por meio da fé em Jesus. A salvação é por meio de acreditar que aqueles que estão mortos no dia da vinda do Senhor serão ressuscitados primeiro, e que aqueles que estão vivos serão transformados em um corpo de glória incorruptível e subirão as nuvens para ter um encontro com Jesus e reinar juntamente com Jesus. Por isso a fé parece loucura para os que perecem. A fé é loucura para os que não creem, é loucura para os que perecem, para os que não acreditam em Deus desta maneira. Mas nós que, aleluia, tomamos a decisão de servir ao Senhor, nós que tomamos a decisão de andar com Deus, nós acreditamos fielmente que é desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aguardamos pela fé a volta do nosso mestre chamado Jesus. Aqueles que traspassaram desta vida para a morte,
da carne por meio do pecado, aguardam, aleluia, em seu espírito a oportunidade de ter um encontro com Deus. E nós que estamos vivos, nós aguardamos a vinda de Jesus para sermos transformados, para ter um encontro com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, se nós não temos fé, aleluia, para crer que o mundo foi criado pela palavra de Deus, muito menos teremos fé o suficiente para sermos, aleluia, transformados, muito menos teremos fé, aleluia, para sermos ressuscitados naquele grande dia. A salvação é pela fé. Em Hebreus 11:1, a palavra de Deus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas de que não se vê. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, nós não vimos o mundo ser criado, mas a fé é a prova de que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Aleluia, nós, aleluia, esperamos a tão grande e gloriosa salvação, e nós devemos esperar pela fé. Louvado seja o nome do Senhor, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós precisamos lançar em Deus a nossa fé, a nossa esperança, aleluia, servir ao Senhor com alegria, sofrendo as aflições, as tribulações que foram a nós impostas, aquilo que for necessário passar por esta vida, sempre, aleluia, tendo a fé como uma chave que abre, sempre tendo a fé como uma ferramenta que pode mudar o rumo da história, tendo a fé como uma ferramenta, louvado seja o nome do Senhor, que abre porta onde não tem porta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque quem serve a Deus precisa viver o sobrenatural de Deus. Isso há uma maneira de viver o sobrenatural de Deus, e é por meio da fé. Louvado seja o nome do Senhor.